O programa Hora Extra desta semana começa agora e nesta edição especial vamos falar da pandemia do Covid-19. Como esta emergência sanitária global afeta o seu trabalho? Preparamos entrevistas especiais para deixar você mais antenado com as mudanças temporárias no seu direito. E para garantir a segurança da nossa equipe de produção, trocamos o estúdio pela rua. Nos próximos minutos você vai conferir o que diz a medida provisória 927 sobre relações de trabalho durante a quarentena, que limitou a atividade econômica e social em todo o país. O juiz Alexandre Piovesan esclarece cada ponto da MP, que traz novas regras para empresas e trabalhadores. E por fim, no bloco de entrevistas, você assiste a conversa com o desembargador Paulo Pimenta. Ele é presidente do TRT de Goiás e também do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. O desembargador fala sobre o enfrentamento dessa crise e a contribuição da Justiça do Trabalho para fortalecer e equipar a rede pública de saúde. O Hora Extra está começando agora. Confira agora os esclarecimentos do juiz do trabalho Alexandre Piovesan do TRT 18, que pontua as principais alterações nas relações de trabalho durante a pandemia do Covid-19 após a edição da medida provisória 927 de 22 de março de 2020. Vigência da MP 927. A medida provisória 927, que entrou em vigor no dia 22 de março de 2020, trouxe medidas tendentes a assegurar emprego e renda de trabalhadores no período de contingências econômicas trazidas pela pandemia do Covid-19. De acordo com o artigo 1º da medida provisória 927, ela terá efeitos enquanto durar o estado de calamidade previsto no artigo 1º do Decreto 6 de 2020. De acordo com este decreto, o estado de calamidade durará até o dia 31 de dezembro do ano de 2020. No período de vigência da medida provisória 927, o empregador poderá adotar medidas excepcionais, a exemplo de teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas e feriados, novos critérios para estabelecimento de banco de horas e recolhimento diferido do FGTS. Teletrabalho. Nas hipóteses em que a empresa não puder abrir suas atividades ao público, a medida provisória 927 trouxe a possibilidade de estabelecimento de trabalho em regime de teletrabalho. Teletrabalho é o trabalho remoto, o trabalho exercido fora das dependências do empregador. Nos contornos da MP 927, o teletrabalho pode ser exercido desde que haja um prévio acordo individual ou acordo coletivo entre as partes. O empregador deve notificar o trabalhador com antecedência de 48 horas de que estabelecerá esse sistema de teletrabalho e também arcará com todos os equipamentos necessários à consecução desse trabalho. Vale lembrar que no período de vigência da medida provisória 927 de 2020, o regime de teletrabalho poderá também ser exercido por aprendizes e estagiários. Antecipação de férias individuais. A medida provisória 927 de 2020 trouxe a possibilidade de antecipação das férias individuais. Para tanto, o empregador deve observar alguns requisitos. O primeiro deles é que haja a notificação com antecedência mínima de 48 horas do início do gozo das férias. A segunda é que esse período não seja inferior a 5 dias corridos. O pagamento da remuneração das férias ocorrerá até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão do direito. O pagamento do terço de férias poderá ocorrer até o dia 20 de dezembro, como ocorre com o 13º. É possível ainda que haja, por acordo individual escrito entre empregado e empregador, a antecipação dos períodos futuros de férias. Concessão de férias coletivas. A medida provisória 927 de 2020 trouxe requisitos diferidos também para a concessão das férias coletivas. Neste novo cenário, o empregador deverá notificar a equipe de empregados com antecedência mínima de 48 horas do início do gozo das férias.
Neste novo cenário, o empregador também fica dispensado de comunicar o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e sindicatos profissionais a respeito da concessão dessas férias coletivas. Vale ressaltar, por fim, que o limite mínimo de dias para a concessão de férias coletivas previstos na CLT não se aplica no período da vigência da medida provisória 927. Antecipação de feriados. A medida provisória 927 de 2020 trouxe uma medida excepcional de antecipação de feriados civis nacionais, municipais, distritais ou estaduais. Neste contexto, os feriados religiosos poderão também ser objeto de antecipação, desde que haja um prévio acordo individual escrito entre empregador e empregado. Para que haja esta antecipação de feriados, o empregador deverá notificar o empregado com antecedência mínima de 48 horas, de modo que tais feriados poderão ser objeto de compensação no banco de horas porventura firmado entre empregado e empregador. Banco de horas. Com o estado de calamidade gerado pela pandemia do Covid-19, a medida provisória trouxe uma hipótese excepcional de compensação de jornada de trabalho mediante a adoção de um sistema de banco de horas. Neste contexto, o banco de horas, que poderá ser adotado por acordo individual escrito ou acordo coletivo, terá um prazo de compensação de até 18 meses. Vale constar que o empregador poderá, independente de acordo individual ou coletivo, exigir a compensação dessas horas, desde que a jornada de trabalho do empregado não ultrapasse 10 horas diárias. FGTS. A medida provisória 927 de 2020 trouxe a possibilidade de recolhimento diferido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Entende-se por recolhimento diferido, de acordo com a MP 927, a inexigibilidade das competências de FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020. Neste período, o empregador poderá deixar de pagar sem que isso justifique inserção de irregularidade trabalhista fundiária. Nesse exato contexto, o empregador pode parcelar essa dívida fundiária em até 6 vezes, com a primeira parcela a contar do mês de julho do ano de 2020. É importante destacar que esse parcelamento a que se refere a medida provisória 927 de 2020 não acarreta qualquer tipo de encargos ou multas ao empregador. Medidas para unidades de saúde. No período em que durar o estado de calamidade a que se refere a medida provisória 927 e o decreto 6 de 2020, os estabelecimentos de saúde poderão, mediante acordo individual escrito com os trabalhadores, ainda que esses trabalhadores exerçam suas atividades em ambiente insalubre ou em regime de jornada de 12/36, prorrogar a jornada de trabalho desses trabalhadores de modo a atender às contingências excepcionais surgidas com o Covid-19. Neste período, também é lícita a adoção de escalas suplementares pelos estabelecimentos de saúde no período compreendido entre a 13ª hora de trabalho do trabalhador até a 24ª hora de trabalho. Antecipação do pagamento do abono anual. Aos beneficiários da Previdência Social que tenham recebido auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte ou aposentadoria, o abono anual será pago em 2 parcelas, sendo a primeira no mês de abril e a segunda no mês de maio. Na hipótese de cessação programada do benefício antes do dia 31 de dezembro do ano de 2020, o pagamento do abono anual ocorrerá de maneira proporcional. No próximo bloco, o desembargador Paulo Pimenta, presidente do TRT de Goiás e do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, fala sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19 pela Justiça do Trabalho e da contribuição desta especializada para ajudar a fortalecer e a equipar a rede pública de saúde. Aguardamos você!
Nesta edição do programa Hora Extra, nós vamos ouvir o desembargador Paulo Pimenta, que é presidente do TRT de Goiás e o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho no Brasil. Ele vai falar sobre o importante papel que a Justiça do Trabalho exerce e vem exercendo nesse momento de crise sanitária, social e econômica, porque vive o Brasil e o mundo. Também vai falar sobre como as instituições do sistema de justiça estão se unindo para dar a sua contribuição para que o sistema de saúde consiga atender adequadamente quem precisa. E sobre o trabalho de magistrados e servidores do TRT de Goiás, da Justiça do Trabalho, que continuam exercendo suas atividades, ainda que remotamente. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Paulo. Muito obrigado, Fabiola. De que forma a Justiça do Trabalho vem enfrentando os desafios impostos pela pandemia do Covid-19? De diversas maneiras. A primeira delas e principal é seguindo as orientações dos organismos internacionais de saúde, as orientações de prevenção desses organismos internacionais secundadas pelo nosso Ministério da Saúde. Dentre essas recomendações, a mais importante é a contribuição para o fortalecimento do isolamento social como uma medida de prevenção, de contenção, de achatamento da curva de contaminação do vírus. Para isso, a Justiça do Trabalho, seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, suspendeu o atendimento presencial da coletividade. Mas isso sem que haja qualquer comprometimento ao andamento dos processos. Nós continuamos trabalhando, os magistrados, as magistradas, as servidoras e os servidores da Justiça do Trabalho seguem trabalhando. E esse nosso trabalho é uma importante contribuição para minimizar os efeitos maléficos de toda essa crise que vai resultar também em problemas econômicos, como nós sabemos. Como que nós podemos contribuir nessa minoração desses problemas? Através justamente do atendimento de demandas emergenciais de trabalhadores e empregadores, procurando agilizar a liberação de valores que já estavam em vias de serem liberados a quem de direito, seja aos trabalhadores que têm créditos a receber ou, no caso, aos empregadores que têm direito a levantar depósitos recursais que haviam feitos. Com isso, nós possibilitamos, nesse momento, que as pessoas tenham acesso a um volume de recursos que lhes são de direito e que são necessários para a superação da crise. Então, esse é um primeiro aspecto. Nesse sentido, desde a implementação dessas medidas, que praticamente se consumaram a partir do dia 17 de março, nós temos tido milhares de atos judiciais praticados remotamente, desde meros despachos de impulsionamento dos processos, decisões interlocutórias e um volume muito grande de decisões, de sentenças realmente. Infelizmente, nós tivemos que suspender a realização das audiências, mas também estamos já nos preparando para quando superada esse momento mais importante do isolamento social, termos condições de reincluir esses processos em pauta com a velocidade que for possível, para atender essa demanda que vai ter que ficar reprimida por um tempo. Um outro aspecto muito relevante da atuação da Justiça do Trabalho é também a liberação de recursos provenientes de condenações ou de acordos celebrados em ações coletivas, em ações civis públicas, que tem já, por sua própria natureza, o objetivo de reparar lesões de âmbito coletivo, então são voltadas ao atendimento de necessidades essenciais da população, necessidades sociais, resultando em investimentos na área de educação, na área de saúde, na área de segurança. E, neste momento, esses recursos estão sendo direcionados de forma concentrada em uma grande parceria com o Ministério Público do Trabalho para ações de prevenção e de combate ao vírus. Então, nós vamos ouvir agora um breve relato sobre essas ações que o TRT vem decidindo de repasse de recursos à rede pública de saúde. Vamos ver. A rapidez da propagação da Covid-19 sobrecarregou sistemas de saúde no mundo todo. Hospitais e entidades que trabalham no atendimento a casos de emergência não tiveram tempo para se preparar para receber de uma só vez tantos pacientes doentes e muitos em situação grave.
Isso sem falar na falta de recursos para a compra até mesmo de equipamentos básicos de proteção, como luvas e máscaras para os profissionais de saúde. Diante dessa crise global, a Justiça do Trabalho tem tido importante papel como aliada na luta contra o novo coronavírus. A pedido do Ministério Público do Trabalho, vários magistrados do TRT de Goiás determinaram a destinação de recursos financeiros para ações, fundos, campanhas e instituições de saúde que atuam na prevenção e combate à Covid-19. Somente nos 10 últimos dias de março, os repasses autorizados pela Justiça do Trabalho para enfrentamento do novo coronavírus totalizaram R$ 3.400.000. Esse dinheiro vai beneficiar o Hospital das Clínicas da UFG, o Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, o Fundo Estadual de Saúde e a Organização das Voluntárias de Goiás. A OVG vai usar os recursos na proteção social das pessoas mais atingidas pela pandemia. Já o Hospital das Clínicas da UFG vai receber mais de R$ 500.000. Nós estamos aqui para dizer a importância das ajudas que temos recebido por parte da Justiça Federal do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que tem nos ofertado quantidades vultuosas de dinheiro para que possamos comprar grandes quantidades de equipamentos para prevenção individual dos nossos funcionários e, com isso, proteger tanto o paciente que está sendo atendido pela Covid, assim como o próprio funcionário que trabalha lado a lado, correndo risco e ajudando na luta contra essa guerra, contra a Covid-19. Então, doutor Paulo, essa é mais uma contribuição que a Justiça do Trabalho pode dar à sociedade hoje? Com certeza. Paralelamente a esses valores que a reportagem mostrou, né, vertidos aí no combate, nós ainda temos uma outra atuação muito importante da Justiça do Trabalho, que é a de mediação, né, uma mediação, inclusive pré-processual, que é possível, né, visando equacionar melhor essa questão entre a garantia de emprego dos trabalhadores, a observância dos direitos dos trabalhadores, sem prejuízo da continuidade do funcionamento da atividade empresarial, assim que as restrições de funcionamento forem superadas, né? Então, logo seja possível, de forma segura, nós rompermos o isolamento social, quando a atividade econômica tiver condições seguras de voltar a funcionar, né? que esse período possa ser superado, absorvido pelo empreendedor brasileiro. E a Justiça do Trabalho tem um papel importante aí na mediação desses conflitos, na busca de uma melhor solução. Doutor Paulo, com relação ao PJE, ele está em pleno funcionamento, já que o processo judicial na Justiça do Trabalho é totalmente eletrônico. Os advogados poderão continuar, nesse período, peticionando suas iniciais? Veja bem, como você disse, o nosso tribunal hoje ele é 100% PJE. Recebemos esse selo reconhecendo essa característica por parte da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, né? Então, todos os nossos processos eles têm condições de ter uma tramitação mesmo nesse período, né? Porém, duas realidades que nós temos que enfrentar. A primeira delas é que há uma suspensão do curso dos prazos, até mesmo para viabilizar que também os advogados, os grandes escritórios, todos os profissionais da área possam se integrar a esse isolamento social. Então, para isso, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a tramitação dos prazos até o dia 30 de abril. À medida em que não se pode exigir o impulsionamento que caberia às partes, através de seus advogados, nesse período, através da observância dos prazos, né, alguns processos naturalmente vão ficar parados, esperando providências a cargo desses outros atores, sejam das partes, seja do Ministério Público. E isso nós só teremos uma retomada a partir de quando recomeçarem a fluência dos prazos. Por outro lado, com relação às iniciais, elas podem ser apresentadas? Podem. O PJE funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, é possível o ajuizamento das ações. Todavia, como as audiências estão suspensas, inicialmente a sua realização está suspensa até o dia 30 de abril, e a partir daquela data nós teremos que reincluir em pauta todos os processos que foram retirados, que já estavam previstos nesse período, né? Então, nós também não estamos, por hora, já designando audiência nas novas iniciais. Então, resumindo,
O advogado pode peticionar, pode protocolar suas iniciais? Pode. Porém, as audiências não serão imediatamente marcadas como vinha acontecendo. Nós vamos aguardar a retomada das audiências, a reinclusão em pauta dos processos que foram retirados e, a partir de então, também incluir em pauta essas ações que foram sendo ajuizadas ao longo desse período. Ok, doutor Paulo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o presidente do TRT de Goiás, desembargador Paulo Pimenta, que também é presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, sobre esse momento de enfrentamento da crise do coronavírus. Não sai daí, até já. Hora Extra está de volta nesta edição especial sobre os desafios que a Justiça do Trabalho tem que enfrentar durante a pandemia do Covid-19. Estamos conversando hoje com o presidente do TRT de Goiás e o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, desembargador Paulo Pimenta. Doutor Paulo, quais são as regras que estão valendo para o teletrabalho de magistrados e servidores? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, seguindo a orientação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu como regra geral a vedação do trabalho presencial por parte de servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. Isso tem sido observado em todos os 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil. Estão ressalvados dessa vedação apenas algumas unidades que, pela natureza de suas atividades, pela natureza estratégica ou mesmo pela essência da própria atividade, elas podem ter algumas pessoas trabalhando presencialmente. Esse número de pessoas tem que ser o mínimo possível, de acordo com a estrutura de cada regional. Então, cito como exemplo, são as estruturas administrativas da própria presidência do tribunal, são áreas de tecnologia da informação que justamente vão dar suporte ao trabalho remoto realizado por magistrados e servidores de suas residências, a área de saúde, os médicos da Justiça do Trabalho, os oficiais de justiça no atendimento de demandas extraordinárias, de demandas urgentes que exigem a sua participação, a área de segurança, a área de transporte e alguns serviços terceirizados de apoio específico a esses poucos setores que trabalham presencialmente, como a área de limpeza, a área de segurança, mas em quantitativo sempre reduzido, contribuindo para que o maior número possível de pessoas, sejam magistrados, sejam servidores, terceirizados, estagiários, para que fiquem em casa. Certo, doutor Paulo. O TRT, então, não está fazendo atendimento presencial com atividades suspensas até 30 de abril. Como está sendo feito esse atendimento remoto? Quais os canais de comunicação com a população? Deve fazê-lo ou por e-mail ou por telefone. De que forma? No site do tribunal, e isso tem sido uma tônica geral nos diversos tribunais brasileiros, há uma relação de telefones, há uma agenda de telefones, onde a pessoa pode ligar e aí pelo sistema de redirecionamento dessas chamadas, nossos telefones foram programados para serem redirecionadas essas chamadas para os celulares dos servidores que de suas residências, no horário estabelecido por cada tribunal, vão prestar esse atendimento por telefone. Certo, doutor Paulo, o momento é de consenso entre empregadores e trabalhadores a pedidos de empresas, vários pedidos pedindo para adiar o pagamento, por exemplo, de acordos judiciais. E, por outro lado, os trabalhadores precisam desse dinheiro para viver. Como é que a Justiça do Trabalho pode resolver esse impasse? Pelo diálogo. A forma de solucionar isso só pode ser através do diálogo. A suspensão dos prazos processuais estabelecida pelos regulamentos dos diversos tribunais submetidos ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eles não têm como consequência a suspensão dos prazos para cumprimento de acordos, que são obrigações que foram estabelecidas bilateralmente e que, portanto, não estão alcançadas por essa suspensão dos prazos. Então, a eventual incapacidade da parte do cumprimento desses prazos não é exime das consequências desse atraso. Mas nós sabemos, justamente pela peculiaridade da situação que está sendo atravessada, que há situações em que a melhor solução é justamente se repactuar essas
esses acordos, esses prazos, né? E essa repactuação ela tem que ser feita entre as duas partes. E quando isso é impossível, aí o juiz terá que analisar caso a caso, de acordo com as peculiaridades, para tomar uma decisão sobre a aplicação ou não das consequências de um atraso no pagamento do acordo. Certo. O senhor acredita que a Justiça do Trabalho vai sofrer aumento da demanda nos próximos meses em razão da insegurança jurídica causada agora durante a pandemia do coronavírus? Com certeza. São muitos temas, são muitos assuntos a serem tratados. Nós temos uma medida provisória em vigor que ainda precisará ser analisada pelo Congresso Nacional e pode sofrer alterações e pode ser necessário uma reavaliação, inclusive, da sua regulamentação nesse período de vigência. Então, com certeza, isso trará muitas questões jurídicas que serão enfrentadas pela Justiça do Trabalho. Mas a tranquilidade que nós temos para poder passar para os nossos telespectadores, para a nossa população de uma maneira geral, é que a Justiça do Trabalho está preparada para enfrentar essas questões e buscar uma solução o melhor possível, que vise a preservação dos direitos, que vise a satisfação dos direitos dos trabalhadores, preservando a dignidade do trabalho, mas sem deixar de lado, sem esquecer e compreender perfeitamente essa situação absolutamente excepcional pela qual o empresariado, pela qual os empregadores estão passando e que é fruto não de uma má gestão pessoal, mas de uma crise mundial cuja responsabilidade não é de ninguém. É uma situação que todos nós fomos colhidos por ela. Muito obrigada, doutor Paulo, por esses importantes esclarecimentos aqui no Hora Extra hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. Hoje conversamos com o presidente do TRT de Goiás, desembargador Paulo Pimenta, que também preside o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho do Brasil. Obrigada por sua atenção e até a próxima edição. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo portal do TRT e pela rádio web. Até lá!